A segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman acabou de estrear no Adult Swim e na Max, e eu nunca imaginei que eu estaria tão animado para a volta de uma animação do Superman que, à primeira vista, não parecia nada de especial. E quase um ano após a estreia da primeira temporada desse desenho do Superman, eu digo com tranquilidade que essa é uma das melhores coisas que a DC já fez com o Azulão pra TV ou pro cinema, e talvez uma das melhores séries animadas que a DC já fez. E olha, a concorrência é forte. Mas o que fez esse desenho dar tão certo, mesmo que o traço e a premissa dele não parecessem tão promissores? Para entender por que My Adventures of Superman é tão bom, eu reassisti a primeira temporada e tentei descobrir o que inspirou esse desenho, quais eram os objetivos de seus criadores e como ele se diferenciou de tantos outros filmes e séries do Super-Homem. E a resposta que eu encontrei é muito simples, mas também bem surpreendente. A verdade é que Minhas Aventuras com Superman tenta ser um anime do Homem de Aço, e ele faz isso estranhamente bem. Capítulo 1. Aquilo é um pássaro? Em maio de 2011, a HBO Max, juntamente do Adult Swim, anunciou que duas novas animações da DC estavam em desenvolvimento exclusivamente para streaming: Batman The Caped Crusader e My Adventures of Superman. E enquanto Batman The Caped Crusader saltou aos olhos dos fãs por trazer de volta Bruce Timm, do antigo universo animado DC, juntamente do diretor de The Batman Matt Reeves e do J.J. Abrams, My Adventures of Superman só tinha isso aqui para mostrar. Essa primeira foto de Minhas Aventuras com Superman não passava nenhuma confiança e praticamente não criou nenhuma expectativa positiva entre os fãs. Como alguém que ama as animações da DC e já viu e reviu todos os filmes e séries animados da editora, eu tive medo de que Minhas Aventuras com Superman fosse ser uma comédia mais infantil no estilo Teen Titans Go, ou até mesmo uma paródia no estilo Harley Quinn. E olha, eu estava enganado. Minhas Aventuras com Superman não teve nada a ver com Teen Titans Go ou Harley Quinn, e ao invés disso entregou a série animada do Superman que todos os fãs do Homem de Aço estiveram esperando por quase 20 anos. Wait for who to show up? Sério, o Superman é o primeiro super-herói de todos os tempos, e ainda assim, dos anos 90 pra cá, ele só teve duas animações solo, e uma era com Superman adolescente. Em comparação, dos anos 90 pra cá, o Batman teve 6. Mas a DC caprichou aqui. O estúdio escolhido para animar Minhas Aventuras com Superman foi o estúdio Mir, responsável por A Lenda de Korra, Voltron, a quarta temporada de Justiça Jovem e, mais recentemente, X-Men 97. O estúdio Mir é um estúdio sul-coreano, mas ele é conhecido por séries com uma pegada mais pro lado de anime. E é por isso que eu digo que My Adventures of Superman é o mais próximo que a gente vai ter de um anime do Homem de Aço. Esse desenho tem uma abertura no estilo anime. O Superman coloca o uniforme por meio de uma transformação no estilo Magic Girl Sailor Moon, e a Lois fica corada toda vez que ela vê o Clark. Yeah, Só faltou o sangue saindo do nariz de algum personagem. Em geral, a qualidade da animação é bem boa e melhor do que eu imaginei que esse desenho iria ter. Pra falar a verdade, eu achei a animação de My Adventures of Superman melhor até que a de Invincible da Amazon. As vozes originais também são muito interessantes. O Jack Quaid, que você provavelmente conhece como o Huey de The Boys, interpreta o Clark Kent nessa série. E eu gostei muito do Clark e do Superman dele. Alice Lee faz a voz da Lois, enquanto Ishmael Sarrid faz a voz do Jimmy Olsen. Aqui no Brasil, eles acabaram reutilizando as vozes clássicas dos personagens. Guilherme Briggs como Superman, Mônica Rossi como a Lois Lane e o Gustavo Nader como Jimmy Olsen. E embora eu seja muito fã do trabalho desses dubladores, eu acredito que esse desenho era a oportunidade perfeita de testar novas vozes pro Superman e pra Lois aqui no Brasil. Principalmente porque a ideia aqui era justamente introduzir versões mais jovens do Clark e da Lois Lane. Superman sem o Briggs é difícil de acostumar, mas eu acho que esse desenho teria sido uma ótima oportunidade de testar novas vozes. A premissa de Minhas Aventuras com Superman não é muito diferente do que a gente já conhece do Homem de Aço. A série começa com as origens do Super-Homem, rapidamente mostrando como Clark descobriu seus poderes na infância e depois pulando vários anos no futuro para mostrar ele chegando em Metrópolis. De acordo com a roteirista Josie Campbell, uma das influências dela quando o assunto é Superman é a fase do John Barney nos quadrinhos, que justamente reinventou a história de origem do Super-Homem e acabou inspirando até o Homem de Aço do Zack Snyder. My Adventures de Superman foca bastante no lado alienígena do Kal-El. É um desenho com uma pegada bem sci-fi, com direito a drones do Brainiac, monstros e robôs gigantes. Mas o desenho também prioriza o lado humano do Clark Kent. Isso talvez seja uma das melhores coisas da série. Don't worry, I'm still me, Ma. Capítulo 2. É um avião? Minhas Aventuras com Superman começa justamente com Clark tentando ter um dia normal, o que não dura muito tempo, já que ele acaba tendo que usar os poderes dele para salvar a Lois Lane e o Jimmy Olsen. E por falar em Lois e Jimmy, eu adorei essas versões novas dos amigos do Superman. A Lois Lane rouba a cena em Minhas Aventuras com Superman e gerou alguns dos momentos mais polêmicos da série. Mas antes de eu falar do que a Lois fez no fatídico episódio 5, eu preciso destacar o quão divertida essa versão da personagem é. Aqui a Lois Lane não é aquela repórter experiente, vencedora do prêmio Pulitzer, igual a da série animada dos anos 90, da Amy Adams ou de Superman Lois. A Lois de My Adventures de Superman ainda é uma estagiária no Planeta Diário e começou a trabalhar lá não muito antes do Clark e do Jimmy. Ela sonha em ser uma jornalista respeitada e acredita que a chave pra isso é desmascarar o Super-Homem. E um dos detalhes mais interessantes desse desenho é que ele não fica de enrolação com o relacionamento da Lois e do Clark. Ao final do episódio 4, eles já estavam praticamente juntos. Até que a Lois descobre que o Clark é o Superman. Ela tinha 99% de certeza, mas pra confirmar, ela se jogou de um prédio na frente do Clark pra
pra fazer ele resgatar ela. E isso gerou muita polêmica. Teve gente que achou engraçado, teve gente que achou fofo e teve gente que achou que a Lois foi manipuladora. Olha, o que eu tenho a dizer é que em todas as versões, principalmente nos filmes do Richard Donner e na série animada lá dos anos 90, a Lois Lane sempre foi um pouquinho doidinha, faz parte da personagem, fé nas malucas. I knew it! Polêmicas de lado, o desenho trata muito bem a Lois. Inclusive tem um episódio só sobre a Liga das Lois Lanes, que introduz várias versões da Lois do multiverso. Esse episódio, inclusive, é cheio de easter eggs e referências ao multiverso DC. Inclusive ele mostra versões do Superman da animação clássica do Estúdio Fleischer, da animação dos anos 90 do Bruce Timm, e até aquele Superman dos Lords da Justiça, do desenho da Liga da Justiça. E tudo isso graças a esse carinha aqui, cujo nome eu não consigo pronunciar. Essa série também inclui vilões como Livewire, Onda Térmica e Banshee Prateada, todos eles usando aparelhos tecnológicos roubados que dão poderes a eles. Isso foi um dos pontos mais criticados de My Adventures Superman. Afinal, vilões como Livewire e Banshee Prateada não são exatamente tecnológicos nos quadrinhos, mas aqui nesse desenho funciona, e funciona até pro Slade Wilson. Sim, o Exterminador é um dos vilões principais de Minhas Aventuras com Superman, e ele tá muito bacana aqui. Não é aquele Slade que você tá acostumado dos quadrinhos ou de Arrow e Jovens Titãs, mas é um vilão à altura do Superman. O Slade usa uma armadura que mais parece ter saído de Exterminador do Futuro e consegue lutar de igual para igual contra o Superman. O Slade é parte da Força Tarefa X, que aqui foi criada pela Amanda Waller e o General Lane como uma resposta a uma invasão kryptoniana que quase aconteceu muitos anos atrás. É por isso que esses dois odeiam o Superman e criaram toda uma operação para acabar com ele. Toda aquela tecnologia que os vilões estavam usando havia sido criada pela Força Tarefa X para enfrentar o Superman. E por falar em tecnologia, um dos principais vilões de Minhas Aventuras com Superman é o Anthony Ivo, o criador do Android Amazon dos quadrinhos. Só que aqui o Amazon, na verdade, é o nome da empresa dele. E o Ivo acaba se tornando uma versão original do Parasita. My Adventures Superman combinou a história do Anthony Ivo e do Amazon com a do Parasita. E olha, funcionou estranhamente bem. O Parasita vai se deteriorando ao longo da série, até que no final ele se transforma num kaiju estilo Godzilla que o Superman tem que enfrentar. Em 10 episódios, o Clark conhece a Lois Lane e o Jimmy Olsen, se transforma no Superman, enfrenta uma série de vilões e descobre muito das origens dele. Tudo isso é uma animação bem divertida que respeita o personagem, mas que não tem medo de inovar. E esse é um dos grandes diferenciais de Minhas Aventuras com Superman. Capítulo 3. Não. É o Superman. Vem havendo um grande debate nos últimos anos sobre como o Superman deve ser adaptado, principalmente depois dos filmes do Zack Snyder com o Henry Cavill. Tem aqueles que acham que o Superman deve ser sempre igual aos dos filmes do Christopher Reeve, enquanto outros gostam de Superman mais para aquela pegada de herói de ação dos filmes do Zack Snyder. Na minha opinião, a adaptação do Homem de Aço que melhor equilibrou esses dois lados do personagem foi a animação do Superman dos anos 90, que depois continuou em Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E embora o Clark de Minhas Aventuras com Superman seja bem diferente daquele dos anos 90, as duas versões são muito boas. Minhas Aventuras com Superman tem personalidade e não tenta simplesmente recriar os filmes do Christopher Reeve, ao mesmo tempo que entrega um Superman um pouco mais esperançoso e lúdico comparado ao do Henry Cavill. Essa animação dá destaque tanto pro Superman quanto pro Clark, o que é uma coisa que muitas outras adaptações do Homem de Aço não conseguiram fazer. É divertido assistir o Superman trocando socos com o Exterminador, mas também é divertido ver o Clark tentando fazer o primeiro encontro com a Lois dar certo. E depois que Justiça Jovem teve que suar para conseguir 2 temporadazinhas na HBO Max e dado sucesso de animações no estilo paródia, tipo Jovens Titãs e Arlequina, eu comecei a achar que nunca mais haveria uma série animada da DC com uma história recorrente. Felizmente, My Adventures Superman entregou exatamente isso. Não tem filler, não tem monstro da semana, e os 10 episódios são todos conectados entre si. Nesse sentido, Minhas Aventuras com Superman talvez seja até melhor que Superman, a série animada dos anos 90, já que aquele desenho era bem episódico e raramente tinha histórias que se estendiam por mais de 2 ou 3 episódios. A primeira temporada de My Adventures Superman escolhe focar em vilões menos conhecidos do Super-Homem. Nessa versão, Lex Luthor ainda é um jovem estagiário, e embora fique claro que o Brainiac e o Zod estão envolvidos na história, eles só são propriamente reverenciados lá no final do último episódio. Criar uma boa história de Superman não é fácil, principalmente para um público mais moderno. O melhor ou pior exemplo disso é o Superman dos Novos 52, que na minha opinião é uma das piores versões do personagem. O Superman dos Novos 52 tentou reinventar o azulão para uma nova geração, mas falhou miseravelmente, ao ponto que durante o DC Rebirth eles trouxeram o Superman pré-Flashpoint de volta e colocaram ele para substituir o dos Novos 52, que havia morrido. Depois esses dois Superman se juntaram e se tornaram só, foi uma confusão danada. O Superman de Minhas Aventuras com Superman funciona como um personagem moderno. Superman Millennial, Gen Z, seja lá como você queira chamar, mas ele também traz todas as características do Superman clássico, daquele herói que sobe em árvores para resgatar o gato. E eu estou muito animado pro restante da segunda temporada de My Adventures Superman. E eu espero que essa animação continue por muito tempo. O cancelamento de Justiça Jovem após a 4ª temporada me deixou bem desesperançoso com o futuro das séries animadas
ligadas a DC. E é por isso que eu torço para que mais gente aprecie Minhas Aventuras com Superman e a série não seja cancelada precocemente. Mas e você? Já assistiu Minhas Aventuras com Superman? O que você achou desse desenho? Deixa aqui nos comentários se você acha que essa animação merece continuar por várias e várias temporadas. E por falar em séries canceladas, nesse vídeo aqui eu discuto a história da animação dos Vingadores que acabou cedo demais.